Se você não é feliz tomando um cafezinho na sua cozinha, você não vai ser feliz tomando um café em Paris, eu vou te provar. Eu vou começar dando o exemplo de um grande empreendedor chamado Luciano Heng, dono de uma varejista bilionária brasileira chamada Avan, na qual ele reforça que precisamos apenas do simples para viver. Vou colocar a imagem dele aqui. E também temos o homem mais sábio segundo a Bíblia, que já pisou na terra, e o mais rico, chamado Salomão, que reforça no final do seu livro de Provérbios que tudo é vaidade. E eu vou explicar um pouco da correlação, né? Sabendo que, como eu expliquei no vídeo anterior, o universo funciona como uma estação de rádio onde nós emitimos frequência o tempo inteiro. Isso, né? O que já é provado por ressonância e diversos estudos aí tanto da neurociência quanto da psicologia, por exemplo. Então, uma das maiores forças, né, das frequências que nós podemos emitir é a da gratidão, que vem através da contemplação. E eu vou explicar um pouco sobre a relação e como a vaidade ela oculta, ela inibe essa qualidade, essa frequência de gratidão que transmite plenitude e gera essa frequência de abundância para o universo que volta inevitavelmente para a gente, né? Por exemplo, há uns dias atrás, eu estava com meu irmão e a gente estava num dia bastante produtivo, que a gente conversou bastante, né? Dialogou, não moro com meu irmão. Fui ver ele e aí decidimos ir na represa. É um exemplo assim, só para vocês entenderem o contexto. Decidimos ir na represa, fomos, conversando. O meu irmão, ele tá num paradigma mais materialista. Eu não julgo, não tenho problema com isso, porém não é a forma que eu atuo. Mas como é uma forma que ele enxerga, é a percepção de mundo dele, eu aceito e eu entro na vibe dele, no flow que ele sente, sem querer ensinar nada, sem querer, né? Às vezes eu tento mostrar uma percepção diferente das coisas, mas eu vejo que tem pessoas que são muito fechadas para esse tipo de percepção. Mas, por exemplo, ele falava muito sobre o estado do ambiente externo, na verdade, e como mudaria o estado de felicidade dele, sendo que o meu não muda. O ambiente externo não muda o meu estado de felicidade. Óbvio que você está num lugar que está limpo, um lugar que não tem barulho, isso sim são coisas que influenciam, mas não completamente, né? Então, a gente foi na represa, por exemplo, ele sempre falando de ambientes, de onde ele queria morar, como ele queria morar, para onde ele queria viajar. Aí nós entramos na água, aí a gente estava falando de Havaí, que é uma praia paradisíaca, né, digamos assim, que tem ilhas, né, no Havaí. E eu falei, mano, se nós estivéssemos agora dentro da água, estava vazia a represa, e o prazer que eu tinha, ainda mais muito tempo sem ver meu irmão, era de ter aquele diálogo com ele, poder conversar, entender como que ele tá evoluindo e etc. Eu falei, mano, o que que mudaria se a gente tivesse agora, em vez de olhando, né, essa savana, digamos assim, ao redor da represa, esse céu que não é lindo e não, né, em si não muda tanto, o que que mudaria se a gente estivesse no Havaí, por exemplo? Qual que seria o real prazer de a gente estar no Havaí, dentro da água também, só que no Havaí? Aí ele não soube me responder. Tipo, mano, sei lá, a gente já tá lá. A pessoa não sabe responder, por exemplo. É porque o prazer, às vezes, vai estar na parte mais simples, que é o próprio diálogo, que é o próprio fato de estar ali com o meu irmão, e não o ambiente em si. Então o ambiente ele vira mais uma embalagem. Quando o Salomão fala que tudo é vaidade, me encarcou um pouco, porque quando ele fala tudo, tudo é tudo, não é um pouco nem mais ou menos, tudo é tudo. Então, até a própria sabedoria, né, que ele foi conhecido pela sua gigante sabedoria, ele falou que também a sabedoria é vaidade, porque tanto o sábio quanto o tolo, eles morrem. Eu falei, caramba. Tá bom, mas como que a gente traz isso, né, para os dias atuais saindo de história?
A questão é que quando você entende que ambiente por ambiente não muda seu estado interno e você nunca se sente satisfeito disso, você passa a contemplar, né? Porque também algo muito importante, não adianta você fingir ser grato para o universo. Você pode muito bem falar que é grato e não se sentir grato. E um estudo de um psiquiatra chamado David Hawkins, ele fez um mapa de consciência humana e ele mostra que a frequência de gratidão vibra pareadamente com a frequência de alegria e amor, em média de 540 Hz, ou seja, é uma frequência muito forte. Não é a frequência do pensamento, por exemplo. A do pensamento é que eu também expliquei no vídeo anterior. Nosso coração tem em média 40 mil neurônios, tem um sistema nervoso próprio e emite frequências. E tem um campo eletromagnético 5 mil vezes mais forte do que o cérebro com seus 87 bilhões de neurônios. Então você imagina o poder da emoção, da sensação do sentimento, ou de acreditar, né? Porque são coisas diferentes. Eu posso falar algo e acreditar em outra coisa. Então, não adianta você simplesmente falar que é grato e não se sentir grato para atrair tudo aquilo. Tudo, mas tudo. Você se sente tão completo, imaginando, por exemplo, o sol que nasce todo dia sem sua permissão, você percebe o ar que nos sustenta, né? O que nos dá vida o tempo inteiro, né? Sem a gente pedir. E o tempo que nos é emprestado, né? Por um determinado período aqui na Terra. Então, quando você começa a dar valor para essas coisas que são fundamentais, você larga um pouco essa vaidade, porque muitas das vezes ela está ligada a uma necessidade de validação externa que nem sequer a pessoa sabe, mas se torna uma necessidade de validação e não uma necessidade interna em si, porque às vezes o que você precisa é muito menos do que você imagina para ser completo da forma que você quer. Então acho isso assustador, porque além de tudo isso, quando você se sente cheio, que nem eu falo, você passa a atrair tudo aquilo com leveza, porque você emite abundância, você emite que está cheio, completo. E quando você pede, quem pede não tem, você emite escassez e ele manda mais escassez. É assim que o universo funciona. Da mesma forma que, se você é uma pessoa que reclama muito, não agradece, eu não preciso nem te conhecer para saber que sua vida só anda de mal a pior. Se você é uma pessoa que só reclama, só tudo tá ruim para você, nada melhora, nada tá bom, é sempre as mesmas coisas, só olha o lado ruim das coisas, a sua vida é um fluxo de reclamação, é um fluxo de desacertos completo. Eu não preciso te conhecer para saber, porque é assim que funciona. Da mesma forma que se você só agradece, o universo te manda mais motivos para agradecer, porque é aquilo que você emana para ele, né? O universo não é seu garçom, nunca foi. Muitas pessoas acreditam em Deus, mas não sequer passam a tentar entender como que as coisas funcionam, né? Eu acredito que é muito mais fácil encontrar pessoas que acreditam em algo maior do que pessoas que simplesmente dizem que a vida é um grande acaso. Então, como o próprio universo não é seu garçom, no qual você pede e ele te manda, você é quem manda e ele te devolve, entende? Não é como se eu falasse, quero 2 Porsches e uma casa na praia. Não é assim que funciona. Ele não é seu garçom. O pequeno aqui é nosso, literalmente. Até meio bizarro falar, mas é a realidade. Então, muito do que a gente tem, a gente já sonhou, a gente já pediu e a gente já obteve. E a gente não olha para agradecer. A gente não consegue olhar para as coisas simples, pelo celular que você sempre quis, pelas roupas que você tem, pelos equipamentos que você tem, pela vida que você leva, pelas pessoas que você conheceu, pela saúde que você tem, né? Pela comida, o alimento que não te falta. Coisas tão simples, mas tão fundamentais, coisas tão importantes, coisas que em si podem preencher completamente o nosso interior. E a gente sempre volta a reclamar, como se estivesse faltando algo, sendo que o necessário nós já temos. Também tem aquele versículo, né? Que as aves do céu, o Pai os alimenta e nós não somos tão importantes quanto elas, né? E a gente se preocupa com tantas coisas
e deixa de agradecer, sendo que tudo funciona por frequência. É o que a gente manda o tempo inteiro que a gente atrai. É, o que a gente manda faz com que seja a forma que a gente percebe o mundo. Então, se você só reclama, você só vê motivos para reclamar. Se você só agradece, só motivos para agradecer. Sem contar o estado, o que faz com o seu estado interno, o que muda o seu tom de voz, o que muda a sua postura, o que muda o seu semblante, o que muda o seu olhar, né? O que as pessoas enxergam, que as pessoas vão te dar mais oportunidades por conta disso. Ou seja, acaba que é fisiologia pura. Tudo depende do seu estado interno. Então, o recado é expressar gratidão e realmente se sentir grato. Não apenas dizer que é grato, isso não funciona. Então, por isso que eu estou falando sobre o fato de, por exemplo, um restaurante, ou melhor, pessoas quando ganham muito dinheiro, é sempre buscando o quê? Viajar, buscando comer em restaurantes diferentes, buscando um hobby. Um hobby é um esporte, normalmente, um instrumento, coisa que uma pessoa com a baixa renda, digamos assim, também consegue. Comer em restaurante, você não precisa de muito também para fazer isso. E viajar também muda um pouco o tipo de viagem, mas o fato de viajar é o mesmo. Ou seja, o que muda um pouco é a embalagem. É tanto dinheiro, às vezes as pessoas focam tanto em dinheiro para buscar a felicidade, sendo que dinheiro ele só vai mudar a embalagem para as mesmas coisas, para o mesmo fato de se alimentar, que às vezes a felicidade em si é se sentir nutrido, se sentir saudável, se sentir bem, né? E não o restaurante em si. Então, quando você começa a entender dessa forma, ter essa perspectiva, isso para de te dominar. Essa vaidade, né, que é ligada ao ambiente, que é ligada ao externo e não ao interno, para de dominar você. Você começa a contemplar, que é o estado mais poderoso que existe, você conseguir contemplar tudo ao seu redor. Por exemplo, o olhar, é que a cortina está fechada, mas eu olhar para a natureza e perceber o vento batendo nas árvores e tô parecendo até um índio falando, mas perceber essas coisas simples e lindas e belas que acontecem todos os dias e a gente simplesmente fecha os olhos para aquilo e busca coisas diferentes, sendo que isso já é suficiente muitas das vezes. E isso não significa que a gente não deve buscar melhorar. Porém, não que essa melhora significa um estado interno mais feliz, mais alegre, com mais euforia. Não, não precisa. Você não precisa estagnar, mas também não precisa buscar felicidade em ambiente externo, sendo que se você passa por estado contemplativo, você naturalmente vai se sentir mais grato e vai atrair tudo o que você precisa, ou melhor, tudo o que você quer, porque você já não vai precisar mais de nada, porque você consegue contemplar tudo à sua volta, entende? Então esse é o recado e abraço.